Então, hoje falar de derivada, hein? Vou começar falando pela definição. Porque, vamos dizer, a nossa definição é f de um certo intervalo em R, x0 pertencente ao intervalo, f é dita Então, essa é a definição que a gente vem usando de derivada. Né? Esse H tanto pode ser positivo como negativo. Então, você pode até falar derivada direita, derivada esquerda. Mas, quando você estuda um pouco mais para frente, acompanha a evolução, essa definição aqui, ela se parte em duas. Então, tem duas ideias, vamos dizer, teria vamos dizer, definição 1, tem uma definição 2, a definição 2 é a existência desse f' de x0 aqui. Né? Então, mesma coisa assim, né? E aí existe o f' de x0. Né? E aí a gente olha, na verdade, para a seguinte coisa. Nós temos aqui a f, está aqui o x0, e você está querendo aproximar a f por uma função assim. A gente já fez isso no estudo do polinômio de Taylor. Né? Quer dizer, então, a ideia é que você vai pegar aqui x0 mais h e vai aproximar, vai escrever f de x0 mais h é igual a f de x0, que é esse valor aqui, mais essa aproximação aqui, supondo que fosse essa reta. Então, f' de x0 vezes h, e mais um erro aqui, né, que é esse cara daqui. Que eu vou chamar de, eu vou escrever assim, epsilon de h, Quer dizer, na realidade, isso aqui, ó, você olha aqui e faz o seguinte, né? Você faz f de x0 mais h menos f de x0 sobre h menos f' de x0, isso tende a zero. E você pode chamar isso daqui de epsilon de h. Tá? Quer dizer, é como se eu estivesse olhando só para essa diferença, chamar, e esse cara tende a zero. Se você chamar isso de epsilon de h, se você multiplicar tudo por h, você tem exatamente isso aqui. Então, isso aqui o que? O limite, quando h tende a zero de epsilon de h,
igual a zero. Quer dizer, dizer que o limite desse epsilon de h é zero é dizer que isso aqui tende para isso. Mas, quer dizer, aqui nós já vimos isso, né? Na verdade, você sempre pode pegar escolher uma outra aproximação aqui, né? Pegar uma outra reta assim, né? Fazer f de x0 mais h igual a f de x0 mais um certo alfa h mais vamos dizer, epsilon tio de h vezes h, onde agora alfa h seria isso aqui, só que se esse alfa não for o f' de x0, esse cara daqui não vai para zero, tá? Porque aqui você vai ter epsilon tio de h igual a f de x0 mais h menos f de x0 menos alfa com isso aqui dividido por h. Menos alfa, desculpa, não é alfa de h, é alfa só. Tá? Então, para esse cara daqui ir para zero, é preciso que esse alfa seja o limite disso aqui. Tá? Quer dizer, significa o seguinte, você aproximando por alfa h, está perto. Né? Se o h é pequeno, tudo bem, esse é pequeno e a diferença é pequena. Mas quando você bota o microscópio, e você divide por h, você amplia, aí o único que vai garantir, o único alfa que vai garantir que esse cara daqui, isso aqui é o erro, né? Eu multipliquei por h porque eu quero dividir por h. Quer dizer, eu multipliquei por h, não, eu escrevi ele como alguma coisa vezes h porque eu quero dividir por h. Então, esse epsilon, na verdade, é o erro amplificado. Então, se eu botar aqui f' de x0, esse erro amplificado aqui tende a zero. Se eu botar um outro alfa qualquer, não vai tender a zero. Está claro? Depois, quando a gente fez o polinômio de Taylor, a gente fez a mesma coisa, colocando H2, H3 e tal, e foi pegando um microscópio cada vez mais potente. Então, essa definição aqui, ela é bastante interessante para a gente provar a regra da cadeia. Porque, bom, primeiro, está todo mundo em paz? Alguém quer... Você não quer fazer a falta, não? Sabe a falta tática? Quando o adversário está avançando em direção ao gol, você faz aquela falta tática no meio de campo, porque se não fizer, vai ser gol. Não? Posso. O que eu estou dizendo é o seguinte... eu tenho aqui, vou botar assim, o gráfico da minha função. Esse eixo aqui é meio desnecessário. Né? Então, aqui eu tenho x0 e eu tenho f de x0. Aí eu penso assim, eu quero aproximar por uma reta. Então, uma reta vai ser o seguinte, eu vou passar aqui uma reta qualquer, assim, e que bom, vai passar por aqui, porque senão não tenho muita esperança, né? Já estou meio que supondo que a minha função é contínua. Então, eu vou pensar o seguinte, essa daqui é a minha f. Isso daqui, ó, se eu pegar aqui x0 mais h, esse tamanho daqui é esse, que é f de x0. Aqui. E esse cara daqui é um número vezes h, porque isso aqui, né, se eu botar um h pequeno, então eu vou chamar de alfa h. Tá? E eu posso escolher o alfa, quer dizer,
Para cada reta que eu escolho é um alfa diferente, ou para cada alfa que eu escolho é uma reta diferente. Então, é como se eu dissesse assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer f de x0 mais h, vou aproximar por f de x0 mais alfa vezes h. Quando eu faço essa aproximação, fica um erro aqui. O meu erro é vai ser f de x0 mais h, que é esse valor aqui, menos isso aqui. Então, menos f de x0 menos alfa h. Agora, vamos dizer, supõe que a minha f é contínua. Então, quando h tender a zero, f de x0 mais h tende para f de x0. Tá? E alfa vezes h, quando h tender a zero, vai tender a zero, não depende do alfa isso. Então, eu posso chamar, vou chamar isso aqui de E índice alfa de h. Então, se f é contínua, eu tenho que o limite, quando h tende a zero, de E índice alfa de h é zero, qualquer que seja alfa. Então, esse critério não decide nada. Mas eu posso dizer o seguinte, eu vou botar um microscópio aqui e vou ampliar esse negócio para enxergar maior. Como na verdade, vou ampliar aqui, né? Como o H é pequeno, se eu multiplicar tudo por 1 sobre H, esse tamanho aqui, que é H, vai virar 1. E aí eu vou enxergar melhor o que tem aqui. Então, eu vou multiplicar por H, quer dizer, 1 sobre H. O que isso vai me dar? Vai me dar isso daqui. Eu não sei se, falei multiplicar por H ou multiplicar por 1 sobre H? Multiplicar por 1 sobre H, né? Então, multipliquei por 1 sobre H. Vou ampliar. Quando eu multiplico por 1 sobre H, eu divido por H, né? Então, isso aqui é f de x0 mais H, menos f de x0, sobre H, e esse H aqui eu posso cortar e fica assim. Esse é o tamanho do meu erro ampliado. Agora, o interessante é o seguinte, é que se esse cara daqui tem um limite, que é f' de x0, então, se esse alfa for f' de x0, quando h tender a zero, esse erro ampliado tende a zero. Se o alfa não for f' de x0, não tende a zero. É C e somente C. Tá? Se eu fizer um alfa tal que esse limite aqui é zero, então esse alfa é o limite disso aqui. E se esse limite existe, eu boto esse alfa aqui, vai dar isso aqui. Então, eu posso dizer, né, que esse f' de x0 igual limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0 sobre h, é a única escolha que faz que não só esse limite aqui seja zero, mas esse daqui também, quando h tende a zero. Hã? Isso aqui? Sim, eu estou dizendo que se existe esse limite aqui, esse número aqui, é o alfa que eu tenho que pôr para que esse
esse erro ampliado também seja zero. Então, isso corresponde à ideia que eu tinha tido de pegar um ponto aqui, outro aqui, pegar a secante e tender para a tangente. Então, botar essa reta aqui é uma outra definição da tangente. Quer dizer, a reta que vai fazer com que, quando eu vou chegando aqui perto, o erro não só seja pequeno, mas mesmo que eu divida por H, ele ainda é pequeno. Tá? Bom, então essa é a definição alternativa. Eu digo que essa definição alternativa, ela é boa para a regra da cadeia, porque ela já está dizendo, né? Quer dizer, que eu estou, vamos dizer, como se eu dissesse, a aproximação por regra de 3 aqui, a melhor é com esse número. Então, vamos discutir a regra da cadeia desse ponto de vista. Né? Então, a regra da cadeia, vou supor o seguinte, né, que eu tenho f de um certo intervalo, num outro intervalo j, g do j em r, e aí eu tenho f de x0 igual a y0, e, bom, f é derivável em x0 e g em y0. Acho que você está querendo demais, hein? Entender e ainda copiar. Eu acho que tem no Spivak feito isso, mais ou menos assim. Não sei se ele faz assim. Bom, mas pensa assim, f é derivável em x0, g é derivável em y0. Então eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar a função g, bola f, ele pega um x aqui, leva em f de x e leva em g de f de x. Né, de i em r, que a cada x vai me associar a g de f de x. E aí eu quero calcular a derivada, né? No ponto x0. Ou seja, eu quero fazer g de f de x0 mais h, digamos. Eu vou chamar de delta x aqui. Talvez. Delta x. Eu quero escrever como g de f de x0 mais alguma coisa vezes delta x mais um erro, né, de x, um erro em termos de delta x, que eu vou escrever assim, né? Quer dizer, eu já escrevo assim, erro de delta x vezes delta x. Tá? Com esse cara daqui, claro que esse erro depende do x0 também, mas o x0 supostamente está fixo. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, né? Vamos olhar para cá, as derivadas, né? Quer dizer, eu vou ter que pegar o f de x0 mais delta x. Como a f é derivável, eu vou escrever isso como f de x0
mais F' de x0 delta x, mais um ε1 de delta x, vou escrever mais para cá, mais um ε1 de delta x, E eu sei que esse ε1 tende a zero. Aí eu vou substituir isso aqui. Então eu vou ficar com g de x0 mais delta g bola f. Bom, eu vou escrever direto assim, né? G de f de x0 mais delta x, eu vou escrever como g. Esse cara daqui, ó, é o meu y0. Então, isso é g de y0. E esse cara daqui eu posso chamar de delta y. Observa que quando o delta x tende a zero, o delta y tende a zero. Porque esse cara é um número que está fixo, multiplicado por delta x tende a zero. Isso aqui tende a zero, vezes esse que tende a zero, mais ainda. Então, eu posso escrever... E isso daqui eu vou poder escrever como g de y0 mais g' de y0 delta y mais um ε2 de delta y vezes delta y. Será que isso vai dar certo, hein? Bom, vamos ver, né? Bom, quem é o delta y, né? Isso aqui vai ser igual a... Bom, esse aqui é o g de f de x0. Esse daqui mais g' de f de x0 vezes o delta y, né? É f' de x0 delta x mais ε1 de delta x. Depois, agora, mais ε2 de f' de x0 delta x mais ε1 de delta x vezes esse cara de novo, né? f' de x0 delta x mais ε1 de delta x. Agora, vamos dizer, eu tenho alguma coisa às vezes delta x, e agora, vamos ver se tudo aqui eu posso botar delta x. O resto vai ter delta x em evidência, então eu posso escrever assim, né? Quer dizer, eu vou ficar assim, com g de f de x0, que é o valor da função em x0, mais g' de f de x0 vezes f' de x0 vezes delta x, que é essa parte daqui. E o resto, ó, isso é pequeno vezes delta x. Isto é pequeno vezes uma coisa fixa vezes delta x. Isso é pequeno vezes uma coisa pequena vezes delta x. Acho que eu ganhei, não sei. Vamos ver. Mais, então você tem g' de f de x0, está aqui, né? Vezes ε1 de delta x, mais
Epsilon 2, bom, vou botar assim, mais Epsilon 2 de tenho vontade de escrever Y mais delta Y, mas deixa assim. F' de x0 delta x mais epsilon de delta x vezes F' de x0 mais epsilon 1 de delta x, tudo isso, esse cara daqui vezes esse está multiplicando delta x. Não, falta fechar a chave aqui e dizer que tudo isso está multiplicado por delta x. Né? Vou até passar esse cara para cá. Mais delta x que multiplica esse primeiro, que era o mais simplesinho, que era o G' de f de x0. Aliás, G', não, G' de f de x0 vezes epsilon 1 de delta x mais isso tudo aqui. Todo mundo aqui está multiplicando delta x. Tá? Agora eu só tenho que ver se isso vai para zero quando delta x vai para zero. Bom, isso aqui vai para zero, isso aqui está fixo, isso aqui vai para zero quando delta x tende a zero. Isso aqui vai para zero duplamente, né? Porque eu tenho delta x aqui. Na verdade, ó, eu posso olhar para isso tudo e nem me preocupar com o que está aqui, porque isso aqui está fixo e isso aqui vai para zero. Então, isso está limitado. Agora, este cara daqui vai para zero, porque isso daqui está fixo vezes delta x. Delta x vai para zero. Isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, esse cara daqui, que nada mais é que o meu delta y, tá? O delta y é exatamente isso aqui. Então, a minha continuidade, né, da f, já que a f é derivável, ela é contínua, quando o delta x tende a zero, o delta y tende a zero. Então, esse cara daqui tende a zero quando o delta x tende a zero. E eu sei que se o que está aqui dentro tende a zero, isso aqui tende a zero. Então, isso tende a zero vezes uma coisa que está limitada, isso aqui tende a zero, então tudo aqui tende a zero. Quer dizer, esse colchete todo é o meu epsilon de delta x, que está multiplicando o delta x. E esse cara daqui tende a zero quando o delta x tende a zero. Então, provei que se a f tem derivada em x0 e a g tem derivada em f de x0, então a derivada de g bola f é isso daqui. Essa definição alternativa, ela tem essa coisa porque o defeito da demonstração muito mais simpática que eu fiz antes é que eu dividia por alguma coisa que podia ser zero. Aqui eu não divido, então não tem problema. Quer dizer, a divisão está feita no fato de que esse epsilon aqui tende a zero, ele pode ser zero. Então ele já está no custo aqui. Mas essa definição, ela se generaliza para funções. Tem uma coisa que a gente chama de transformação linear, que é um tipo especial de função, vamos dizer, de Rn em Rm, por exemplo, do plano no plano, que leva retas em retas, ela é toda certinha, uma espécie de generalização da regra de 3. Então, aqui a gente está aproximando, quando a gente diz que faz essa definição derivada, a gente está aproximando por uma coisa linear. Então, essa ideia de aproximar por uma coisa linear se generaliza para dimensões maiores, e a regra da cadeia se generaliza exatamente assim.
Que a regra da cadeia, se você não pensar assim, é uma coisa cheia de derivadas parciais, é um negócio meio emaranhado e tal, mas a ideia é exatamente essa. De qualquer maneira, vamos dizer, fizemos aqui uma demonstração da regra da cadeia. Bom, então, também a ideia de fazer essa definição é porque essa definição se generaliza. Porque quando eu estou imagina que a f seja uma função de R5 em R5, sei lá, coisa assim. Podia ser R7, tá? Eu não posso fazer f de x mais h menos f de x e dividir por h, porque h agora é um elemento de R5. Então, isso aqui deixa de fazer sentido. Mas essa ideia de aproximar f de x mais h por f de x mais alguma coisa simpática em h, se generaliza, pode fazer. Hã? É, porque a função é de R5 em R5, então quem entra, a f é calculada em elementos de R5. O x está em R5 e quando eu vario ele para outro elemento de R5, eu tenho que somar ele um vetor em R5, que é o h. E aí eu não posso dividir pelo vetor. Então, mas eu posso pensar que a f de x mais h é aproximada por f de x mais alguma função em h que seja uma função simpática, que é o que é chamado de uma transformação linear. Bom, mas a derivada tem uma outra interpretação que também se generaliza. Vamos dizer, essa primeira generalização, basicamente, vocês vão trabalhar com ela no curso de cálculo 2 e a segunda no curso de cálculo 3. A outra maneira de você pensar a derivada, né, é pensar como uma densidade. Então você, vamos dizer, eu estou dizendo assim, você tem aqui o ponto x0, aí em vez de pensar x0 mais h, x0 menos h, pensa assim, bota aqui um alfa, aqui um beta, e é como se você pensasse assim, f de beta menos f de alfa, pensa assim, se você estivesse medindo a massa daqui até alfa, a massa daqui até beta, então a massa até beta menos a massa até alfa seria, quer dizer, f de x igual a massa de A a x. Então, o x assim, bom. Então, f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa, você estaria fazendo uma espécie de densidade linear de massa, quer dizer, você estaria olhando a massa aqui menos a massa até aqui menos a massa até aqui, é a massa aqui. Dividindo por beta menos alfa, você tem a massa por unidade de comprimento. E você vê que isso se generaliza para a situação mais real, que é a massa por unidade de volume. Outra maneira de pensar isso também é pensar que você tem um cano aqui, e em cada ponto x, você tem f de x, na verdade, a velocidade com que você tem um fluxo aqui com uma certa velocidade. Tá? Na verdade, você pode, vamos dizer, esquecendo essa dimensão aqui, essa areazinha, f de x seria o quanto, vamos dizer, a massa que está atravessando isso aqui, ou o volume que está atravessando isso aqui, ou a carga que está atravessando isso aqui, por unidade de tempo. Ou em contabilidade, né, é o fluxo de caixa, é o que está saindo por aqui. Certo? Tanto que a gente tem esse tipo de maneira de pensar,
faz com que em várias situações físicas a gente faça uma coisa que a gente chama de equação do balanço, que é o quê? Você pega aqui o x, aí você pega aqui o alfa, o beta, e quando f é positiva, está entrando, e quando f aqui é positiva, está saindo. Então, f de beta menos f de alfa é o que está saindo por beta menos o que está entrando em alfa. Ou podia estar entrando por beta, tá? Mas o sinal positivo em beta é saída, o sinal positivo em alfa é entrada. E aí você divide por beta menos alfa. E é uma densidade de fluxo. E aí você passa o limite disso daqui, quando o intervalo alfa-beta tende a x, isso significa que beta menos alfa tende a zero e x pertence a alfa-beta. Isso é importante, que o x esteja no intervalo, ou alguma coisa mais sutil, mas isso aqui está bom. Então, a gente pode chamar isso aqui de f' de x. E essa definição também é equivalente à outra. Quer dizer, tem uma variante, uma diferençazinha, né? Porque na outra, o x ou é alfa ou é beta. Quando H é positivo, o x é alfa, quando H é negativo, o x é beta. Aqui eu estou permitindo que ele não seja nenhum dos dois. Então, vamos, antes de mais nada, provar que essa definição também é equivalente à outra, né? Quer dizer, eu quero provar o seguinte, né? O limite, quando H tende a zero, de f de x mais H menos f de x sobre H é igual a f' de x, sem somente ser o limite quando alfa-beta tende a x de f de beta menos f de alfa sobre beta menos alfa também é igual a f' de x.